Olá, meus amores do YouTube, tudo bem com vocês? Estou chegando aqui para conversar com vocês sobre sonhos versus realidade. Bom, fica aqui nesse vídeo porque vai fazer muita diferença para você entender por que o resultado não chega, mesmo que você pense, que você planeje, que você veja algo que você quer fazer, que você quer realizar, mas esse resultado não está vindo, não está chegando, né? Então, eu vou contar para vocês aqui algo que eu tenho percebido, né, durante de um tempo para cá, de algumas coisas também que eu tenho mudado sobre a minha vida e que eu já fiz durante a minha vida também algumas vezes. E eu vou contar para vocês aqui agora sobre essa diferença dos seus sonhos versus a realidade que você vive. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Débora Vicari, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Eu falo sobre venda, sobre artesanato, sobre empreendedorismo, sobre ser mãe, sobre ter uma vida de uma mulher que quer aí ter o seu próprio dinheiro, quer realizar, né? Mesmo trabalhando de casa, a gente vem, né, para esse meio de empreender com a ideia de que a gente vai ter tempo e a gente acaba não tendo muito tempo, né? Então, eu divido com vocês aqui no canal um pouquinho dessa minha experiência. E hoje eu vou falar sobre sonhos e realidade, que está ligado diretamente com o tempo, tá? Se a gente for analisar o tempo, né, a gente pensa no tempo como algo, como se fosse uma linha reta, né, algo linear. Eu vivo a minha realidade hoje, que demanda do que eu já fui no passado, né, das experiências que eu já vivi no passado. Eu tenho a minha realidade de hoje e eu tenho o meu futuro, aonde eu quero chegar. E aí a gente tem essa ideia de que uma coisa só acontece depois da outra, como se fosse linear, né, digamos assim. Só que ao mesmo tempo, aquele seu sonho, pode ser esse sonho na sua vida pessoal ou na sua vida empresarial, como eu falei aqui, né? Este seu sonho é algo que você imagina que você tem que se esforçar bastante agora no presente para que você consiga alcançá-lo no futuro, certo? Só que ao mesmo tempo, nessa realidade que a gente está vivendo hoje, existem outras pessoas que estão vivendo essa realidade que a gente gostaria de estar vivendo. Então, vou exemplificar, tá? Digamos que você tenha o sonho de comprar uma casa própria, por exemplo. Existem várias outras pessoas que estão comprando a sua casa própria nesse momento. Existem outras pessoas que estão na segunda casa própria, né? Então, existem várias realidades ao mesmo tempo coexistindo, correto? No mesmo tempo que você está hoje, no presente, existe a realidade que você está vivendo, existe a minha realidade, existe a realidade da sua mãe, do seu filho, do seu pai, do seu irmão, do seu marido. Todos estamos vivendo em realidades diferentes dentro do mesmo tempo, correto? Então é isso que eu quero dizer. O que acontece? Muitas vezes a gente pensa que a gente tem que se esforçar muito onde a gente está e no que nós estamos fazendo para que no futuro alcancemos o sucesso, ou alcancemos as coisas que a gente quer buscar. E aí, o que acontece? Eu não concordo muito com isso. Eu acho que, como está acontecendo tudo ao mesmo tempo para todo mundo, você não concorda que aquela pessoa está fazendo alguma coisa ali para que ela consiga alcançar aquele resultado? E qual é o maior erro que você pode cometer? Achar que você precisa se esforçar mais dentro do ambiente do que você já está inserido. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui de que eu queira deixar de ser uma loja online para ser uma loja física, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Só que eu acho que para um dia, futuramente, como a maioria das pessoas falam, né? Eu estou me esforçando hoje para no futuro, quem sabe, eu ter uma loja, ou eu ter um showroom, algum espaço para atender os meus clientes melhor, para ter um ambiente melhor e tal, mas isso é no futuro. Agora, para mim, isso é impossível. E aí, a maioria das pessoas pensam exatamente desta forma, tá? E aí você pensa que você tem que se esforçar mais no que você já faz. Só que o que você já faz te levou até o ponto em que você está. Se você continuar se esforçando fazendo as mesmas coisas, a sua realidade não vai mudar. O tempo vai passar, mas a sua realidade não vai mudar. A gente só muda a nossa realidade quando a gente está disposto a abrir mão dela. Então, com esse exemplo que eu dei da loja física, por exemplo, ao invés de eu pensar que lá na frente, depois de muito esforço, eu vou conseguir ter o resultado, eu vou fazer o oposto. Eu vou olhar para onde eu estou e vou analisar qual é o primeiro passo que eu preciso fazer para que eu tenha uma loja física. Então, por exemplo, qual seria a primeira atitude que eu deveria ter? Primeira coisa é descobrir o quanto custa pagar um aluguel
né, para ter uma loja física. E aí você tem alguns caminhos, né? Você pode começar com uma loja menor, você pode começar com uma loja média ou com uma loja grande, eu não sei qual é a sua expectativa. Mas digamos que você vai começar com uma loja menor. E você acha aí um aluguel de R$ 500 para você fazer na sua cidade. Ah, não, R$ 500 é muito pouco, Débora. 700 se for uma loja pequena, tá? Vamos botar R$ 700 aí se for uma loja pequenininha. Você já tem uma meta, que é ter capital para pagar um aluguel de R$ 700. Essa é a primeira pergunta. Você tem esse dinheiro para pagar um aluguel? Aí você vai analisar se este aluguel caberia dentro da sua vida hoje. Talvez ele já caiba. E talvez você descubra que não, tá? Então, se não cabe, qual é o próximo passo, gente? Eu preciso fazer com que mais pessoas conheçam o meu trabalho dentro da minha cidade. Isso é muito importante até para quando eu já tiver minha loja. Porque quanto mais pessoas me conhecerem, mais eu vou vender. Quando eu tiver um ponto, vai ficar mais fácil, né? Bom, então qual é o segundo passo? Vender mais. Como que eu faço para vender mais? Como é que eu faço para capitalizar, para ganhar mais dinheiro, para que eu possa investir nesses R$ 700 para pagar o aluguel? Eu preciso ser mais conhecida, eu preciso alcançar mais pessoas. Aí vocês vão concordar comigo. Se eu trabalho em casa, no meu ateliê, fazendo os meus produtos, fazendo as mesmas coisas, eu vou conseguir alcançar mais pessoas? Eu vou conseguir ter um resultado diferente? Eu vou conseguir fazer com que mais pessoas conheçam o meu trabalho? Não. Então eu preciso mudar a rota. Tá? Eu preciso frequentar lugares onde eu não frequentava, eu preciso conhecer pessoas que eu não conhecia, eu preciso estar disposta a ser vista, porque uma pessoa que quer ter uma loja não pode ser uma pessoa que quer se esconder. Uma pessoa que quer vender um produto precisa de que um máximo de pessoas saibam que esse produto existe. Se ninguém souber, ninguém vai comprar. Esse é o problema da maioria das pessoas. Você se esforça demais na coisa errada. E esquece de se esforçar naquilo que de fato te trará o resultado. Então, quando você pensa dessa forma, é como se o tempo fosse paralelo. Eu não falei que cada pessoa está vivendo uma realidade? Enquanto você está sonhando em ter uma loja, tem pessoas que estão abrindo sua loja hoje. Tem pessoas que fecharam um contrato ontem. Tem pessoas que vão fechar um contrato amanhã. Qual é a diferença dessas pessoas para você? Mudança de atitude. Simples assim. E às vezes a gente até faz isso na vida sem perceber, né? Eu, por exemplo, já fiz isso quando eu quis mudar a minha realidade, sair do meu trabalho para começar um trabalho novo. Eu não tinha nenhuma garantia de que fosse dar certo. Eu simplesmente fui corajosa de fazer coisas diferentes, porque se eu continuasse fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar onde eu estava, eu estaria lá até hoje. Porque, infelizmente, fazer a mesma coisa que você faz hoje não vai te levar para o futuro que você quer. O futuro que você quer, ele está a um passo de ser alcançado. E não precisa ser no futuro, pode ser agora, no presente. É isso que eu quero que vocês entendam. Por isso eu comecei a falar sobre essa linha do tempo, né? Você não precisa, você pode criar a sua realidade. Foi o que eu fiz quando eu decidi empreender. Eu criei a minha realidade. Então, se eu quero alcançar algo, o que eu preciso pensar é como eu vou alcançar isso. Ou com quem eu vou falar para conseguir alcançar isso. Quem são as pessoas que vão me ajudar neste processo? O que eu preciso fazer para que isso aconteça o mais rápido possível? E não, eu fazer as mesmas coisas e me esforçar mais não vai funcionar. Não vai dar certo, tá? E aí, qual que é o problema, né? O problema é que o ser humano é muito difícil, né? Às vezes a gente fica apegado, né? À nossa realidade, a fazer o que tá fácil, o que tá cômodo, né? É fácil fazer o que você está acostumado a fazer todo dia, mas sair da zona de conforto é muito difícil, porque você se desafia o tempo todo, né? Você se desafia a conhecer outras pessoas, a dar passos mais audaciosos, e aí quando você faz isso, você dá o primeiro passo, parece uma reação em cadeia, sabe, gente, que vai acontecendo, que tudo aquilo vai fluindo para que acontecesse o que você estava buscando. Só que este primeiro passo precisa partir de você. Se você não der este primeiro passo, essa atitude diferente, você vai continuar vivendo a mesma realidade, do mesmo jeito, com os mesmos resultados, apenas sonhando com uma realidade diferente, tá? Por isso que muitos de vocês, né, às vezes compram cursos, investem em conhecimento, vocês podem saber de tudo, vocês podem assistir esse vídeo aqui, entender tudo que eu falei e amanhã vocês continuarem vivendo a vida do mesmo jeito. Qual é a pergunta certa que você deveria fazer ao terminar de assistir, por exemplo, esse vídeo aqui? O que eu vou fazer para mudar a minha realidade? É um passo de cada vez,
em um dia de cada vez. Então, hoje, eu ouvi essa aula. E amanhã? Eu já sei onde eu quero chegar? Eu sei o que eu quero fazer? Se eu quero aprender a falar inglês, poxa, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que ir atrás de um professor de inglês, de um curso de inglês. Vai adiantar eu ficar a vida toda falando, eu queria falar inglês. Eu não sei como é que eu faço. Claro que você sabe. Você sabe o que você precisa fazer para falar inglês. É só procurar um professor, procurar um curso. Só que você não vai. Por quê? Porque você está acostumado a ficar no lugar onde você está. Às vezes a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente não faz. E aí você vai olhando para o seu redor, né, das pessoas que estão dispostas, começam a ter resultado, e aí você fala, poxa vida, tudo é tão fácil para fulano, né? Não é, gente. Nada é fácil para ninguém. Só que as pessoas só alcançam as coisas que elas estão dispostas a lutar por elas. Se você não está disposta a viver uma realidade diferente, saiba que a sua realidade nunca vai mudar. Não existe esse negócio de, no futuro eu vou alcançar. Por que você vai esperar um futuro que nunca vai chegar se você pode criar esse futuro agora? Se você pode fazer isso agora? Se você pode corrigir as suas atitudes agora? O futuro que vai chegar lá na frente, você pode planejar ele. Eu até falo isso com as minhas alunas, né? Lá no acelerador, principalmente, as empresas que têm mais sucesso, que vendem mais, têm mais resultado, o que elas fazem? Elas planejam o ano todo antes, tá? Mas para que este ano funcione de verdade, para que esse sonho se realize de verdade, são desenhados os passos que elas precisam fazer para que isso ocorra. E isso só acontece porque esses passos são dados, tá? E não são fáceis. Não existe vida fácil para ninguém, não existe empresa fácil de ninguém, não existe fulano que é sortudo, tá? Não existe isso, gente. Existe trabalho, força de vontade, você ter foco, sabe? E ter uma ideia e ir lá e executar. É simples assim. Por isso que pessoas que muitas vezes são mais impulsivos, né? São aquelas pessoas de irem lá e fazer, acabam concretizando certas coisas muito mais rápido, porque elas não ficam sentadas pensando como vai ser o futuro. Elas vão lá e fazem o futuro de fato acontecer. Então, a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo de hoje era exatamente essa. A realidade que você vive hoje é exatamente a realidade que você está disposta a viver. Se você quiser viver uma realidade diferente, você tem que buscar atitudes diferentes. E não existe essa ideia de que o futuro está lá na frente daqui a 10 anos. Não. O futuro pode estar aí hoje. Eu quero ficar conhecida na minha cidade. Como que eu vou fazer, gente? Como que eu faço para ficar conhecida? Propaganda, é marketing. É que as pessoas te vejam, que as pessoas conheçam o seu trabalho, o seu produto. Você não pode ter vergonha. Você não pode ter medo, né? Agora, se você continuar aí na sua casa, no seu conforto, só eu coloco um post de vez em quando na rede social, tiro uma foto aqui do meu produto. É esse resultado aí que você vai alcançar. Mas quando você tiver uma atitude diferente, pode ter certeza que a sua realidade vai mudar. É a sua atitude. E você não vai realizar isso daqui a 10 anos, 20 anos, não. Isso pode ser realizado no próximo mês, se você estiver disposta. Porque a pergunta que você tem que fazer é: o que eu quero? Onde eu quero chegar? A partir do momento que você entender o que você quer e onde você quer chegar, as próximas perguntas são: o que eu preciso fazer? Qual o primeiro passo para eu conseguir alcançar isso? Com quem eu tenho que falar? Que ajuda eu preciso ter? Assim que você tiver essas respostas, comece a colocá-las em prática. E eu te garanto que a sua vida vai mudar completamente. A partir do momento em que você entender que o seu futuro, ele pode estar agora, no seu presente. Basta você estar disposta a viver. Recentemente, uma amiga, ela tinha alugado um espaço. Ela tem uma loja e esse espaço não era na rua, assim, sabe? Era uma galeria escondida e tal. Só ia lá as pessoas que sabiam que de fato aquela loja existia, porque não tinha placa, não tinha nada. E aí ela começou a ver que não estava fazendo tanto sentido. É como se fosse uma loja em casa, sabe? Porque não tem visibilidade para as pessoas que estão passando na rua. E se você tem um ponto comercial, né, crucial, que este ponto esteja num lugar estratégico, onde as pessoas passam e veem você e tal, que acaba atraindo, né? O que a gente vê ali e gosta, você acaba parando e comprando. E aí ela estava querendo desistir e tal. E aí ela colocou, pensando, meu Deus, eu preciso ir para um ponto físico. Eu preciso sair daqui ou então fechar essa loja.
E aí, a partir do momento em que ela pensou isso, ela começou a procurar o ponto. E aí, ela achou. Ela achou um ponto na rua que era mais barato do que esse outro ponto mais escondido. E em 15 dias, ela tinha mudado a loja toda. O que você pensa? O que eu quero que vocês pensem com isso? Ela podia ter ficado lá só se lamentando, ou ela tomou, de fato, o primeiro passo e foi procurar. Começaram a procurar. Assim que ela começou a procurar, no dia seguinte ela achou. Agora, se ela não tivesse começado a procurar, ela não teria encontrado nada, tá? Então, será que esse não é o seu problema? Você apenas está imaginando para o futuro, desejando alguma coisa, mas de forma prática, nada está acontecendo. Você só está vivendo a mesma realidade todos os dias. Se você está passando por isso, se você vive isso e não sabe como sair deste lugar, ter uma iniciativa diferente para que o seu negócio ande, para que você venda mais, me conta aqui embaixo. Qual é a sua maior dificuldade? O que te prende? O que te faz continuar nesse lugar sendo que você não está feliz, você não está satisfeita, não é o que você gostaria, mas ainda assim você não sai desse lugar. Você entra mês, sai mês e você pensa, vou me esforçar mais aqui. Preciso me esforçar mais aqui no que eu estou fazendo. E esforçar o que você já está fazendo não trará resultados diferentes para você. Isso é um erro. Você precisa parar de se esforçar no lugar errado. Você está se esforçando no lugar errado. Essa energia que você está colocando no que você vem fazendo durante muito tempo tem que ser colocada em algo que vai te trazer o resultado que você deseja. Só aí você vai ter resultados diferentes e vai mudar a sua realidade. Ok? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Lembrando que eu tenho um curso falando sobre isso, né? É um curso bem mais curto, mas com um foco em crescimento gigantesco, que é o meu acelerador de vendas, né? Eu falo exatamente sobre isso, né? Sobre essas atitudes que você precisa tomar, sobre essas coisas que você não faz, que vai fazer com que você alcance mais resultados. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tema, desse assunto, para entender onde você precisa mudar, hein? Se você concorda comigo, se você discorda, escreve aí embaixo nos comentários. E eu vejo você numa próxima